Todos os dias, gastamos tempo comunicando com os outros no celular. Na verdade, 32% das pessoas gastam 27 minutos por dia. Dos 7 bilhões de pessoas em todo o mundo, são 5,9 bilhões que usam celular. Estamos sempre comunicando com o nosso celular. A média mensal do número de textos enviados por um adolescente na América é de 3.339. Então, somos muito bons em comunicarmos uns com os outros, mas como podemos comunicar com o nosso Criador, o Deus do Universo? É simples. Podemos ligar para o celular de Deus. Vamos orar, queridos. Palavra de Deus para o meu coração, para o seu coração. Assunto que eu gosto de falar. Se eu pudesse, eu pregaria sempre. Houve uma época que eu pregava só em Apocalipse. Então passei assim uns 5, 6 anos só no livro de Apocalipse. Então onde eu chegava, o pessoal de lá vem Apocalipse. E depois aí eu dei uma trégua, parei de pregar e prego sempre, mas não como deveria pregar sobre novo nascimento. É um assunto que eu conheço, que eu tenho experimentado, que eu sei que acontece, é o sobrenatural de Deus. O maior milagre que possa acontecer na vida de um homem é o novo nascimento. Por isso a nossa igreja não vive atrás de oba-oba, atrás de arrepios. O Jonathan colocou muito bem aqui. Se sente arrepia, é problema de emoção. Se não sente, é problema de emoção também. Mas Jesus está aqui. E o novo nascimento é o maior milagre. Nós somos gratos porque o Senhor Jesus nos libertou das trevas, nos fez filhos dele, nós estamos na presença dele, somos da família de Deus, o povo de Deus. Não há nada melhor para nós pensarmos, pregarmos e vivenciarmos do que essa doutrina do novo nascimento. Curve a sua cabeça, ore ao Senhor dizendo: obrigado, Deus, estou no lugar certo, estou no dia certo e com o livro certo em mãos. Estou diante de um pastor também que prega o que é certo na tua palavra. Te agradeço por isso, porque muitos gostariam de ter esse privilégio e não têm, de estar no lugar onde a palavra de Deus é ministrada na íntegra. Diga para Deus obrigado pela palavra que você tem em mãos. Diga para o Senhor que você o ama e também que você ama a palavra dele. Sem floreios, do jeito que a palavra vem, a gente come, a gente recebe, nós nos alimentamos da palavra do Senhor. Querido Deus, esse é um momento muito especial, quando o teu povo está reunido aqui neste local, neste lugar, nós cantamos, te adoramos, contribuímos, nós temos uma alegria inefável na nossa alma, no nosso coração, que é inexplicável. Mas uma coisa nós sabemos, essa alegria vem da obra que Jesus fez na cruz do Calvário em nosso favor. Agora, Deus, nós estamos aptos para ouvir, para estar atento àquilo que a tua palavra diz sobre a nova vida que nós temos. Que o Senhor possa tocar nos corações. Se porventura alguém aqui não teve essa experiência do novo nascimento, que através dessa mensagem o Senhor possa tocar nesses corações, seja aqui no templo, seja através da internet, em nome de Jesus. Como também oramos para que nós que já nascemos de novo, possamos jamais esquecer dessa doutrina e sempre lembrarmos de que nós não somos pecadores como os demais. Nós somos pecadores redimidos, comprados, lavados, purificados, santificados no sangue e no nome de Jesus. Que isso seja uma realidade na nossa vida, para que o diabo não ache brecha para colocar em nossa mente qualquer uma outra doutrina, que não seja essa doutrina da salvação simplesmente pela graça do Senhor Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, queridos? Amém mesmo? Amém. O Papa Francisco disse essa semana, para quem viu, para quem assistiu, de que a salvação está nas obras e que as pessoas devem fazer bastante obras para ser salvo. Então, se a pessoa fala uma coisa dessa, um líder fala uma coisa dessa, isso não é cristianismo. O cristianismo é o que eu vou falar agora aqui sobre salvação, a quem pertence, quem é salvo ou não. E o texto básico que você já conhece é: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, isso não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus. Esse texto de Efésios capítulo 2, versículo 8, mostra claramente que nós somos salvos por uma graça, pelo amor infinito de Deus sobre as nossas vidas. Oração do Pai Nosso. Vamos ler Mateus capítulo 6,
estamos falando sobre a oração celular de Deus. Estamos falando, porque quando nós terminamos o Salmo 19, nós falamos sobre palavra, nós falamos sobre a natureza e falamos sobre o temor. E Deus nos levou, eu tenho certeza, é claro que Deus não falou no meu ouvido, nem ouvi nenhuma voz audível, agora fale sobre a oração, nada disso. Mas conversando com meu filho e o coração, o que é que eu vou pregar depois do Salmo 19? Aí eu falei, Neto, vai dar certo se eu pregar sobre oração. Porque aí vai somar a palavra, vai somar o temor, vai somar Deus se revelando através da natureza e agora Deus manifestando a sua presença na vida dos crentes, do seu povo, através da oração. Capítulo 6, Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 6, versículo 5 em diante. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos? Vamos juntos agora repetir, porque a oração do Pai Nosso, o problema da oração do Pai Nosso é que virou uma reza. Ou seja, a igreja romana crê que quanto mais você orar, mais você é perdoado. Então, existe dentro da igreja romana uma penitência fazendo orações, ou seja, fazendo a oração do Pai Nosso 10, 20 vezes tem efeito, Ave Maria fazer várias vezes tem efeito, e isso então se tornou assim como se fosse um amuleto. E a oração do Pai Nosso não é um amuleto, não é o quanto que você diz, não é 10 vezes, 20 vezes que você vai ficar cada vez melhor, não. A oração do Pai Nosso é um exemplo, um modelo de oração que nós vamos estudar hoje. Hoje nós vamos estudar palavra por palavra, hoje não, começando hoje, palavra por palavra da oração do Pai Nosso. Aqui tem a doutrina quase que completa do cristianismo, e vocês vão ver por quê. Então, quando você fala, quando você ora, quando você repete a oração do Pai Nosso, a sua mente tem que estar ligada com aquilo que você está falando, para que você possa entender o que significa orar esta oração. Então vamos lá, na Nova Versão Internacional, vamos cantar, como eu já coloquei a melodia aí, e vamos repetir a oração do Pai Nosso, agora todos juntos, lendo a palavra de Deus em Mateus capítulo 6 e o versículo 9. Diz assim: Pai Nosso, vamos lá todo mundo? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos? A oração do Pai Nosso não é para fazer de qualquer maneira. Primeiro, porque a gente encontra aqui a primeira palavra da oração do Pai Nosso, que Jesus está dizendo para os discípulos, quando forem orar, entrar no quarto e orar ao Pai. Agora, a nossa pergunta é: todo mundo é filho para chamar Deus de Pai? Todo mundo é filho? Nós brasileiros principalmente, nós temos a mania de dizer: eu sou filho de Deus. Nas novelas você percebe as pessoas dizendo assim, Deus é Pai. Então o pessoal está, até o palavreado, eles estão começando a mudar, porque eles acham que não há diferença entre nós e outras pessoas sobre o mundo. E a Bíblia é muito clara nessa definição de que nem todos são filhos de Deus. Você sabia disso ou não?
Então pergunta aí, você é filho de Deus? Pergunta aí para o seu irmão. Você é filho de Deus? O que o irmão vai dizer? É ou não? Você fala, é ou não sei? Você pode dizer assim, bom, não sei, tem umas dúvidas ainda, se eu sou ou não filho de Deus. Se você tem dúvida, então eu vou tirar a dúvida hoje. Se você é filho de Deus, você vai aprender e vai amar o Senhor mais do que nunca no sermão de hoje. Por quê? Porque começa assim, Jesus dizendo, vocês devem orar assim, Pai, presta atenção, Pai, só pode falar Pai quem é filho. E quando a gente começa a falar sobre isso, aí começa a vir na nossa mente algo assim tão gostoso, que os apóstolos escreveram, principalmente João. O apóstolo João gostava de falar sobre essa nova vida. Vamos ler, Paulo também, mas João falou com mais originalidade. Abra o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Oração do Pai Nosso começa com Pai, espírito filial. Para fazer a oração do Pai Nosso, você precisa ter um espírito filial. Você precisa ser filho. Veja só o que diz lá no versículo 11. João 1,11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Repita comigo. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus veio para o povo judeu, já preguei isso. Ele veio primeiramente para o povo judeu, ele tinha que fazer isso. E o povo judeu não o recebeu, não creram nele. Contudo, agora veja só, então deixa os judeus para lá, vamos ver quem é que abraçou, quem é que recebeu. Contudo, aos que o receberam, está escrito aí assim na sua Bíblia, contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Quem é que se torna filho de Deus? Quem é? Os que receberam e creram. Primeira coisa, para se tornar filho de Deus, tem que receber o Senhor Jesus. Para se tornar filho de Deus, tem que abrir o coração e dizer, Jesus, eu estou abrindo meu coração, entra nele, faça nele morada. Quando você recebe Jesus como divindade, quando você recebe Jesus como Salvador, você se torna automaticamente filho de Deus. Queridos, não é difícil, mas existe uma batalha espiritual por trás disso. A minha pergunta é, se alguém vai ser batizado no próximo batismo, e essa pessoa nunca declarou para Jesus que o aceita, que o recebe, ela vai tomar um banho de água na lagoa ou em qualquer batistério. Não vale para nada. Você sabia disso? O batismo não salva, o batismo não vai resolver problema nenhum. Deixa isso para a igreja romana, batizando as crianças, para tirar o pecado original, original na criança, para a criança não ser pagã. Então deixa isso para eles. O que a Bíblia mostra para nós é, se você recebe o Senhor Jesus, receber, abrir o coração, e se você crer no seu coração, que Jesus é Deus, que Jesus é Salvador, aí a Bíblia diz, você tem o direito de se tornar filho de Deus, você recebe a cidadania. Agora eu gosto disso aqui, sabe por quê? Porque o povo judeu não recebeu. Recebeu o Senhor Jesus, você recebe quando ele é anunciado, quando ele é pregado. Não é automaticamente, nós vamos ler daqui a pouco sobre isso, não é uma coisa natural. Deixa eu continuar lendo, que eu quero falar sobre as crianças, e eu preciso ler o texto para vocês entenderem. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural. Presta atenção aí. Isso não é o filho nascendo naturalmente, já nascendo de novo. Você sabia que os nossos filhos não nasceram de novo? Nossos filhos não nasceram de novo. Existe uma graça de Deus na vida dos pais que abençoa os filhos. Existe uma bênção para os nossos filhos por causa do Deus da igreja. Se as crianças estão na igreja, Deus abençoa a igreja e o pacote é completo. Quem está na igreja é abençoado. Quem está fora da igreja não é abençoado, não é filho, não tem a proteção de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por isso a importância de você trazer seus filhos para Deus. Eu costumo dizer, quem é que ensina? Verdades básicas, nós estudamos isso. Quem é que ensina a criança a fazer o mal? Quem é que ensina? Adão e Eva. Se Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva, que eu não creio, mas se Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão, quem é que ensinou para Caim matar Abel? Quem foi que ensinou aquele menino? Quem foi que ensinou aquele rapaz para matar o irmão? Adão não matou ninguém, nunca houve pecado antes. Então quem é que ensinou? O pecado inato, a natureza pecaminosa fez com que ele tivesse inveja e matasse seu irmão Abel.
Por isso a criança já tem essa natureza pecaminosa dentro dela. Nós, os pais, temos que trazer essas crianças debaixo da proteção de Deus, da igreja, para que essas crianças sejam salvas por intermédio daquilo que nós estamos ensinando para os nossos filhos, daquilo que nós somos diante de Deus. A bênção de Deus chega para os nossos filhos. Vocês estão entendendo? Você não vai ouvir isso aí em lugar nenhum, a não ser com o Russell Shedd. Agora, presta atenção numa coisa que eu vou dizer, que eu acho muito importante. A criança, mesmo sendo trabalhada pelos pais, ela continua com a natureza pecaminosa. Ela é salva, mas tem uma natureza pecaminosa, como nós também. Essas crianças, elas vão chegar numa idade em que elas têm que tomar uma decisão por si. Qual é a idade? Pergunta que muitos me fazem. Qual é a idade certa? A Bíblia não fala. Pode ser com 12 anos, a idade que Jesus foi para o templo, pode ser com 10 anos, mas não tem base. Mas vai chegar uma hora que a criança vai ter que tomar uma decisão, porque o pai já ensinou, as crianças falam, eu quero batizar. Por exemplo, a irmã Antonieta está aí, e os 2 filhos, o mais velho foi batizado, mas o menor, a mãe esperou, falou, deixa eu esperar um pouco, quem sabe vai ser nesse ano, quem sabe no outro. A mãe falou, espera um pouco. A mãe não está dizendo que o menino é terrível, que o menino é bandido, não está dizendo isso. Mas deixa ele tomar uma posição consciente, a mãe está certa, a mãe conhece, o pastor conhece. Não, deixa ele tomar uma decisão consciente, não é emoção, eu batizar, depois nem sabe o que fiz. Quantas pessoas chegaram para mim e falaram, pastor, eu era muito criança quando eu fui batizado, eu não entendi nada. Eu falo aí, olha o problema aí. O batismo tem que ser consciente, tem que ter razão. Por que você está entrando nas águas? Por que você está sendo batizado? A criança, quando tem condições de fazer isso, ela faz com 10 anos. Meus filhos, todos eles foram batizados com 10 anos de idade. Mas acontece que eles continuam com 10 anos dentro da minha casa. Eles não vão sair para a rua. Eles vão ficar debaixo da minha autoridade. Com 10, com 11, com 12, eu estou ensinando a palavra de Deus. Aí fica com 20, com 30. Meu Deus, não há nada melhor. E nisso o Brasil dá de 1.000-0 na América. Os filhos no Brasil só saem de casa quando vão casar. Isso é princípio de Deus. Deixará, pois, o homem a seu pai e sua mãe? Diz ou não? Deixará o pai e a mãe, quando? Para unir a sua mulher, e serão os 2 uma só carne. Princípio de Deus. Eu até 26 anos, eu estava em casa. Qual é o problema? Eu era pastor, eu tinha a minha igreja, mas eu ficava na casa do meu pai. E era eu e meu outro irmão. Aí meu irmão casou, foi embora, ficou eu sozinho em casa. E tinha o maior prazer de comer a comida da minha mãe, de estar ali ajudando meu pai no ministério, não tinha problema. Quando apareceu essa loira bonita aí, que era morena na época, e o privilégio é meu de casar com a morena e terminar com a loira, aí de repente, Dona Marta aparece, eu falo, você quer casar comigo? Tem coragem de enfrentar um pastor como eu, que não tem nada na vida, só tem Jesus? Tenho. Então vamos casar. Quando, dentro de 3 meses, nós decidimos casar, casamos, aí eu falei, pai, agora estou indo para pastorear uma igreja em Belo Horizonte, então vou ter que largar o Senhor. Aí dói o coração e tudo, saí. Então, irmãos, esse princípio dá de 10-0. Por que a juventude aqui na América querem sair com 16 anos de casa? Boa pergunta. É para orar a Deus e ser santificado dentro do quarto? Eu duvido. Querem sair para montar a sua vida, sabe, sem a pressão dos pais, para ter namoro, para levar homem para dentro de casa, levar mulher para dentro de casa, para droga, para bagunça? Irmãos, nós sabemos que é para isso. É isso que está acontecendo com a juventude aqui na América. E essa onda já está passando para o Brasil também, que no Brasil também tem uma turma lá já saindo aos 16 anos, montando casinha junto com os amigos, irmão, para farra. Eu queria ver alguém sair falando, vou sair de casa, porque a minha casa não está orando muito, eu vou sair agora para orar mais do que eu. Me mostra um. Não sai. Então, queridos, o princípio é, enquanto os filhos estão em casa, mesmo nascido de novo, a palavra de Deus está falando ao coração, falando à mente, falando. Nós não temos que perder a esperança nos nossos filhos. Não há caso perdido para Deus. Ainda que não tenha uma tendência para Deus, não importa. Mãe, ore, fale, pregue o evangelho a esse filho. Uma hora Deus converte esse coração. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que eu digo que o que eu prego às vezes é um pouco duro, mas é verdade. Eu não posso tapar o sol com a peneira. Agora, queridos, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, quer anotar, quer ler, o que você quiser fazer. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Diz assim o texto. A mulher crente santifica o marido não crente. Está escrito aí ou não? E o marido crente santifica a mulher não crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam... Leia aí, você tem que ler Bíblia, porque eu não estou inventando doutrina não, está na Bíblia. Doutra sorte, os vossos filhos seriam o quê? Impuros, imundos na outra versão. Mas agora os seus filhos são o quê?
Ué, não mudou não, Leila? Se não tivesse Jesus na vida, na sua vida, mãe, se não tivesse Jesus na sua vida, pai, os seus filhos seriam impuros. Está escrito na palavra de Deus, palavra de 1 Coríntios 7,14. Está escrito aí ou não? Então, o que é essa santidade? O que é que santifica? A mulher crente santifica o marido não crente, o marido crente santifica a mulher não crente. O que é essa santidade? Sabe o que é? Jesus habita onde? Jesus mora onde? Aonde? Você não sabe não, meu irmão? Aí vou ter que começar a verdade básica. Jesus habita onde? No coração, na nossa alma. Jesus não habita dentro desse templo, na sua alma. Aí, Marlon, se a sua esposa não fosse crente, e você crente, quem é que ia levar Jesus para dentro da sua casa? Você. Jesus não habita no coração da esposa, habita no coração do marido, o marido vai para casa, a bênção de Deus está dentro dessa casa. A santidade está com os filhos, porque mesmo tendo problema, adversidade, sabe, oposição da esposa ou do esposo, mas alguém está levando Deus para dentro da casa, porque Jesus habita na nossa vida, e aonde tem um crente, Jesus está presente, amém? Até rimou, né? Até rimou. Onde tem um crente, Jesus está presente. Repita comigo. Então aí santifica, começa a abençoar o filho, começa a abençoar o esposo. Eu tenho certeza absoluta, o Marlon que está aqui, eu estou falando mais porque eles estão aqui. A Elaine já conhecia Jesus antes dele. Então Elaine levava Jesus para dentro da casa, abençoando os filhos, e o marido também, de alguma forma, você foi tocado por ela, é ou não é? Foi. Não é que um palavra não foi na marra, você tem que aceitar Jesus, então eu vou te largar. Não tem isso, não. A Bíblia diz, a mulher crente, ela fica quietinha e ganha na submissão, ganha sem palavra o marido que não é crente. Isso está em 1 de Pedro, capítulo 3. Então ela foi, sabe, na maciota, no banho-maria. Aí chega na nossa igreja, aí ouve a mensagem do pastor, é diferente. Essa igreja é diferente. Então aí Deus começa a trabalhar. A mulher está empurrando, está santificando o marido, e a igreja ajuda, o pastor ajuda, o irmão ajuda, o tio ajuda, todo mundo ajuda. Daqui a pouco eu quero tomar uma decisão por Jesus. Aí o Marlon naquele dia disse, eu quero aceitar Jesus como seu Salvador. Todos que o receberam se tornaram, têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Crê no coração. Paulo escreveu em Romanos 10, dizendo assim, se você confessar com a boca, preste atenção nisso, isso aqui é receber, confessar com a boca que Jesus é Senhor, e se você crê no seu coração, você é salvo. Olha, irmãos, não tem dúvida. Primeiro tem que confessar, eu aceito Jesus como meu Salvador. Quem quer se batizar precisa confessar Jesus. Segundo, a pessoa precisa crer no coração, porque se confessar com os lábios, o pastor ouve, mas não conhece o coração. A salvação não está no estereotipo, sabe, na casca, na religiosidade, na piedade, não. A salvação está no coração. Então você confessa, eu aceito Jesus como meu Salvador, e o coração não está ligado com Deus, eu vou batizar você, mas você vai para o inferno. Você vai fazer parte da igreja, mas você não é salvo, porque o seu coração não está crendo em Jesus como Filho de Deus. Mas quando o coração crê e a boca confessa, meu amado, não há ninguém, nada nesse mundo que possa barrar o novo nascimento na vida de uma pessoa, porque é isso que a palavra de Deus nos promete. Amém, queridos? Agora veja só. Os quais não nasceram por descendência natural. Então os nossos filhos vão ter que ter essa experiência do novo nascimento. Nem pela vontade da carne. A carne não quer que você nasça de novo. A sua carne, seu corpo, seus sentidos, sabe, a sua natureza pecaminosa não quer. Nem da vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Nós queremos, eu quero ganhar o mundo todo. Mas a minha vontade não vai transformar ninguém. Nem pela vontade de homem algum. Mas vocês se tornaram filhos de Deus porque vocês nasceram de Deus. Eu vou ler, vocês vão dizer a última frase que diz assim, ó, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nascimento sobrenatural, é nascimento de Deus. E Jesus veio para isso, ele veio porque ele é a palavra, o versículo 14 diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E João estava dizendo, esse é o homem, esse é o Salvador, esse é o Cordeiro de Deus, creia nele. Infelizmente os judeus deixaram Jesus de lado, e sem Jesus, meu amigo, não há salvação. John Piper gosta disso, a turma toda gosta, negócio de Israel aí é complicado, hein? Agora, queridos, já que nós estamos lendo João, um pouquinho na frente, capítulo 3, você conhece também, mas nós temos que ler.
Essa doutrina é uma doutrina da pesada. Quantos creem nisso? Você crê que essa doutrina é uma doutrina fundamental da igreja? Então, no capítulo 3, versículo 3, esse homem aqui é um mestre da lei. Isso aqui é um PhD de judaísmo, sabe, da lei, conhecia tudo, Nicodemos. Ele quer encontrar Jesus de noite. Algumas pessoas dizem assim, ele queria encontrar com Jesus de noite porque ele tinha vergonha de Jesus. A Bíblia não fala isso, não. Então, você pode defender essa teoria, mas a Bíblia não fala, só diz que ele queria encontrar com Jesus de noite. Eu penso que ele queria encontrar com Jesus de noite porque Jesus, durante o dia, era muito ocupado. 5.000 pessoas, era doente ao redor, curando, multiplicando pão e tal. Então, ele falou, não quero muita gente, não. Eu quero ter um bate-papo com ele, e só eu e ele. Foi procurar Jesus à noite, chegou à noite, olha só. Aí ele fala para Jesus que Jesus é mestre, que Jesus ensina da parte de Deus, que Jesus está com muito. Jesus já sabia o que ele queria. Jesus falou assim, esse cara está querendo saber sobre salvação? Eu vou na bucha logo para não enrolar. Jesus, em resposta, versículo 3, em resposta Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode fazer o quê? Senão, não pode o quê? Ver o reino. Você está vendo o reino? Você consegue enxergar o reino de Deus ou não? Quantos conseguem? Digam amém. Como é que você enxerga o reino de Deus? Irmãos, é água e vinho, a igreja do Senhor e o mundo. É porque a gente está tão acostumado com a igreja, tão acostumado com Jesus, tão acostumado com esse momento aqui de culto, que parece que somos mais ou menos assim, demos uma melhoradinha na vida em relação ao mundo, irmãos. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos numa posição elevadíssima diante de Deus. A Bíblia diz que nós estamos escondidos em Jesus. A Bíblia diz que nós estamos inseridos nele e ele está em nós. O mundo não tem isso. Então a diferença é de 1 a 1.000.000. A diferença. O mundo. Aí você vê os pecados às vezes que crente comete. E o pessoal malha, principalmente os de fora. Malha. E aqui dentro às vezes a gente fica meio chateado, irmãos. O pecadinho que a gente comete aqui não pode comparar com o que está acontecendo no mundo, não. Liga a televisão, vê as notícias para ver o que o mundo está fazendo. Sabe, agora, a gente sabe que tem muita gente na igreja que não nasceu de novo. Tem muita gente que são safados, muita gente que são hipócritas. Os fariseus eram religiosos, mas eram hipócritas. Eu estou dizendo de você e eu, estou dizendo da nossa igreja, estou dizendo de você e eu, que nós vivemos em santidade, vivemos de fé em fé, de glória em glória. Quantos vivem assim? Se nós vivemos em santidade, você anda pecando. Tem gente que fala assim, perdoa a multidão de pecado. Eu falei, que multidão de pecado, irmão? Você está pecando toda hora. E quando nós estávamos dando curso de verdades básicas, uma irmã disse, pastor, mas a gente peca demais. Eu falei, peca demais, irmão? Não, peca toda hora, irmão. Aí eu vou ficando apavorado. Eu falei, faz 2 horas que nós estamos estudando aqui verdades básicas. Você está pecando nessas 2 horas? Não. Agora pensa hoje, durante o dia, você pecou, você levantou, pecou, meteu o pé no cachorro, xingou, todo... Não. Mas você pecou quando? Não tinha pensado nisso. Não pequei, não. Falei, então, a gente está achando que se a gente falar, eu sou um pecador, eu peco toda hora, sou miserável, aí você ficar com dó de você mesmo, e falar isso mesmo, você é um pecador mesmo, você não está... Não, ele quer que você diga o que ele diz na palavra. Eu sou justificado, sou santificado, sou lavado, sou purificado, eu sou santo, eu sou justo, pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, eu sou de Jesus, a nova vida dele em mim, desse Cristo, ressurreto da minha vida, eu sou nova criatura. Você não pode deixar de crer nessa verdade, é por isso que crente não pode ficar desanimado com a vida. Apesar do carro quebrar, apesar do patrão enjoado, apesar da esposa enjoada, do esposo enjoado. Se o dia não é legal com a esposa, com o filho, seja lá o que for, com Jesus nunca vai ser ruim. Com Jesus nunca. Você vai levantar e falar, hoje o dia não está legal, mas Jesus é maravilhoso. Você vai olhar no espelho e falar assim, Jesus, eu estou triste com meu filho, estou triste com meu esposo, triste com meu patrão, mas com o Senhor eu estou alegre, porque tu és o meu Salvador, o meu Senhor. Nós temos que ter essa concepção. Essa alegria aqui, aí Jesus disse assim, ninguém pode ver o reino, irmãos, eu estou vendo o reino de Deus neste lugar, eu vejo o reino de Deus na vida dos jovens, vejo o reino de Deus, os jovens estão se reunindo aqui na quinta-feira, os jovens estão igual pintinho no lixo. Sabe o que é pintinho no lixo? Você já viu? Você já viu pintinho? Ou é apenas uma coisa que você nunca viu? Pode ser que os menores não viram, mas nós adultos vimos. Quando a galinha está no lixo assim, ciscando, os pintinhos, não sabe nem o que está fazendo, mas faz igual a mãe. Ela fala, eu estou igual a mãe também, ciscando, joga para trás, joga para lá, belisca o chão. A mãe tem que pegar a minhoquinha, botar no bico, nem sabe comer direito, mas eles ciscam, eles com o pezinho para trás, eles estão aprendendo com a mãe.
Os jovens estão reunindo aqui na quinta-feira, aí vou lá, nós terminamos aqui, saímos, eles estão lá ainda conversando, fazendo perguntas, todo mundo animado. Eu começo a pensar, isto é o reino de Deus. Os jovens não estão, não, estou com enjoado aqui. Vou sair com 16 anos para fumar. Eu vou sair para... Não está. Eu estou feliz na presença do meu Deus, aleluia por isto. Diferente do mundo. Agora veja só. Perguntou Nicodemos, isso sem falar que uma menina que foi criada na igreja, quando eu cheguei em Betlehem, criada pequenininha, 5 anos, 6, 7, 8, 9, 10 anos, saiu com 16 anos de casa e tal, muito inteligente, lia muitos livros, gostava de ler, uma menina que lia sempre assim, sempre estava com um livrão grosso na mão, eu recomendava os livros, leu, saiu com 16 anos, aí juntou com um cara lá e tal, depois virou ateia. Saiu para virar ateia. Não creio em Deus, não creio que o homem foi criado por Deus, o homem veio do macaco. Virou. Aí eu encontrei com essa menina, foi tão inteligente, e agora o diabo cegou a mente, está completamente arrasada. Estou dizendo isso, é experiência comigo, querido. Não vê o reino de Deus. Agora perguntou Nicodemos. Aí Nicodemos é mestre. Mas tem muito mestre que não sabe nada de vida espiritual. Você sabia disso? Muita gente com PhD, com teologia, lá em cima, o papa, o padre, o pastor, tem muita gente que acha que sabe e não sabe nada. Diz assim, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e não renascer. Jesus não está falando disso. O cara é meio bobo, inteligente e ao mesmo tempo bobo. Sabe o que Jesus disse? Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode agora fazer o quê? Antes, ninguém pode ver o reino. Agora, ninguém pode entrar nesse reino que você viu, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer do quê? Da água aí? Agora, a nossa pergunta, o que é nascer da carne, o que é nascer da água, o que é nascer do Espírito? Jesus responde no versículo 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. A água não tem nada a ver com batismo não salva ninguém. Nascer da água é um nascimento físico, o homem está falando de físico, o homem pode entrar no ventre da mãe e nascer? Jesus diz assim, o homem para entrar no reino de Deus, ele precisa nascer da água, o nascimento da carne, e precisa ter um outro nascimento, que é o nascimento do Espírito, o sobrenatural. Presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Quem nasce uma vez, morre 2 vezes. Quem nasce 2 vezes, morre 1 vez. Repita agora, vamos ver. Quem nasce uma vez, morre 2 vezes. Quem? Novo nascimento. Quem nasce uma vez, morre a morte física e a morte espiritual. Quem nasce 2 vezes no físico e nasce sobrenaturalmente, sobre o efeito do Espírito Santo, nasceu 2 vezes, nova criatura. Sabe o que acontece? Vai morrer só a morte física, porque a vida eterna está garantida a ele, em nome de Jesus. Alguém me mandou uma mensagem dizendo assim, o pessoal fala assim, você fala cada coisa bonita nessas mensagens e tal. Eu falei, uma que eu arquivo e a mente ajuda um pouco. Alguém mandou uma mensagem, a vida é curta, mas com Jesus ela se torna eterna. Falei, bonito demais, a vida é curta, 70 anos, 60, mas com Jesus ela se torna eterna. Nós temos vida eterna em Jesus, nova criatura, amém, queridos? Que coisa linda! Agora, uma coisa que acontece com você, acontece comigo. Eu acho que é só comigo, quer ver só? Você vai fazer uma coisa, aí você vai lá, o que eu vim fazer aqui, Jesus? Acontece com você ou não? Demais, né? O que eu vim fazer aqui? O que você tem que fazer? Isso aí você tem que voltar. Você tem que voltar onde você estava. Onde eu estava aqui. Aí você está. Aí depois fala, agora lembrei. Ó, isso não é superstição, não. Os estudiosos de uma faculdade aqui na América, Notre Dame, eles descobriram que isso é a síndrome do portal, da porta. Quando você está pensando uma coisa, você passa na porta, desliga. O que eu vim fazer? Passou, síndrome da porta. Você tem que voltar na porta, para você lembrar. Se os cientistas estão dizendo isso, meu querido, preste atenção numa coisa. Você vai sair naquela porta ali daqui a pouco. Você vai esquecer a mensagem pregada, uma mensagem de salvação, uma mensagem de vida. Você vai esquecer dessa mensagem que traz alegria na nossa alma. Davi declarou no Salmo 51, não retires a alegria da tua salvação, ou torna-me a dar a alegria da salvação. É saber essa verdade, experimentar amanhã na segunda-feira. Não é esquecer não, irmão, não deixa a síndrome do portal destruir essa mensagem na sua mente não, para você voltar domingo aqui, o que é que eu vim fazer aqui? Ah, mensagem, não, aí não dá. Você tem que passar aquela porta e lembrar amanhã na segunda-feira, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu sou filho de Deus, eu me tornei filho de Deus por obra e graça do Senhor na minha vida, amém, queridos? Que
coisa gostosa. Por isso que eu não aceito crente carrancudo. Eu não aceito de jeito nenhum. Estou dizendo que você tem que ficar rindo toda hora, não. Tem coisa séria para se fazer. Tem coisa que você precisa pensar. Mas alegria, salvação, crente, você tem que olhar para Jesus e falar assim, eu estou doido com o meu Jesus, apaixonado por Jesus. Aline, como é que chama a menina que canta Eu Sou Apaixonado? Aline Barros canta uma música bonita. Eu sou apaixonado por Jesus. Leia agora Romanos. Vamos ver o que Paulo está dizendo também sobre isso. Romanos, capítulo 8. Abra aí, Romanos 8. Minha voz está estourada. Não tem problema, até o próprio já acabou. Mas não tem problema não. Enquanto tiver fôlego, vou pregar a palavra de Deus. Agora veja só, o capítulo 8. Eu amo a palavra de Deus, queridos. Olha só que coisa linda aqui para mim e para você. O que Deus está dizendo aqui é uma coisa tremenda. Olha só o versículo 13, 8:13. 8:13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, vocês morrerão. Agora aqui ele está dizendo isso aqui para crente. No capítulo, vocês sabem que eu já preguei isso aqui também. Capítulo 6 de Romanos, está falando sobre o quê? Um pirulito para quem acertar. Capítulo 6 de Romanos, está falando sobre o quê? Fala para mim, assim, de cor, irmão, sem olhar. Capítulo 6, está falando da nossa crucificação com Jesus. Novo nascimento. Você tem que morrer para você nascer de novo. Então está falando sobre o seu novo nascimento. Capítulo 7 está falando sobre o quê? Aí você está tratando do homem carnal, do homem, da luta que você tem, porque agora você tem o Espírito Santo, mas a carne continua. Aí no capítulo 8, Paulo trata assim, ó, agora vocês estão cheios do Espírito, cheios da graça de Deus, esqueça a carne, esqueça o pecado. Aí no versículo 13 ele diz, pois se vocês viverem de acordo com a carne, vocês morrerão, hein? A vida de vocês vai ter fim. Mas se pelo Espírito, só pode ter esse Espírito quem é crente, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, sabe, essa tendência nossa de pecar, se vocês pelo Espírito, vocês sozinhos não conseguem, pelo Espírito fazerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Porque todos os que são o quê? Guiados pelo Espírito de Deus, esses? Quem é que é filho de Deus aqui segundo Paulo? Os que são guiados pelo Espírito de Deus, Penha. Quem é guiado? Você é guiado por quem? Irmão, deixa a vida me levar, isso não é para crente. Deixa o Espírito me guiar, deixa o Espírito, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esse lugar não é legal para mim, isso aqui não está soando legal, deixa o Espírito Santo tocar. Você não tem que ficar enclausurado, você não tem que ir para mosteiro, você não tem que ficar fechado dentro de quarto, você tem que viver a vida. Mas comece a pensar, deixa Deus guiar, orientar você. Eu li um livro, terminei de ler um livro que eu não recomendo não, mas se você quiser comprar, está na livraria, chama O Evangelho Nu. Um livro complicadíssimo, eu não tenho coragem ainda de enfrentar as doutrinas que o cara prega lá. Mas tem muita coisa boa no livro. Uma das coisas que ele disse é o seguinte, nós às vezes enganamos o que é ser guiados, o que é fazer a vontade do Pai. Você já viu crente que para tudo, para comprar um carro, pensa que Deus vai falar? Isso é difícil, Marlon. O João está balançando a cabeça ali porque é verdade. Eu vou pegar o microfone. Será que é da vontade de Deus que eu pego o microfone? Não é assim não, queridos. Assim não, assim eu não brinco mais. Você tem que falar, não, vou, por exemplo, casar. Quantos solteiros estão aqui? Diga amém. Amém. Jesus, só a graça está fraca, vocês não estão querendo casar não. Quantos são solteiros que querem casar? Diga amém. Amém. Agora sim. Como é que você vai casar? Você vai esperar uma voz? Você vai esperar uma voz dizendo assim, é aquele moreno lá, meu servo. Não existe isso, não. Deixa isso para as igrejas pentecostais que gostam de emoção, isso dá errado. A Renata, que vem aqui na quinta-feira estudar a palavra de Deus, quando eu falo sobre profecia, ela chega até a me encolher no banco. Ela entrou numa dessa e deu furo. É esse lá, casou e descasou e está apavorado. Falei, se eu soubesse, falei, porque não teve orientação. Se eu te conhecesse antes, pastor, eu não cairia numa dessa. Falei, eu sei. Aí, você é solteira. Como é que você faz? Eu fui solteiro como você, mas eu tinha mais bagagem, por quê? Criado dentro da igreja, aprendendo a andar com Deus, com 10 anos o Espírito Santo me encheu, com 17 um enchimento mais poderoso ainda, queridos, eu falava, o que você vai fazer na igreja? Vou lá para ver as moças, os irmãos metida espiritual, quase caía, os caras é carnal, você tem que ir lá para louvar a Deus, rapaz, eu falei, eu vou louvar a Deus também, mas que eu vou olhar para as moças, eu vou olhar para as moças.
E eu olhava lá, que moça bonita e tal. Aquela lá, vou chegar junto. Chegava junto. Eu tenho ensinado isso aí para os nossos jovens. Chega junto, irmão. Não espera Deus empurrar o rapaz ou a moça para o seu lado, não. Chega junto. Como é que é? Tudo bem aí? Tudo bem? Que bonitinho aqui. Começa. Porque aí o relacionamento começa a dar certo. Você só não pode ir atrás na boate. Você não pode ir atrás de pecadores. Você tem que ir atrás de crente que louva a Deus. Aí quando você fala que eu estou sentindo um negócio. Uma vez na igreja em Maringá, aí uns 2 amigos, uma menina e um rapaz, os 2 sentavam sempre juntos, batendo papo, mas amigos. Aí eu falava para eles assim, tudo bem? Ele falou assim, eu falei, vocês 2 estão sentando junto todo culto, pastor, só amizade. Eu falei, vocês querem valer quanto que isso vai dar casamento? Falei, vocês querem valer quanto comigo que vai dar casamento? Pastor, passou um tempo, declaro sim, e eu fazendo casamento. Eu olhei para ele e falei, se tivesse apostado, tinha perdido tudo. Porque eu comecei a empurrar. Falei, rapaz, olha, essa menina é bonita, rapaz. Não deixa escapar, não. É bonita mesmo, pastor. Rapaz, esse rapazinho não é de jogar fora, não, irmão. Pega esse rapaz aí, irmão. Vai esperar a voz de Deus? É verdade, pastor. Casaram. Queridos, a nossa vida não tem que esperar a voz de Deus do céu. Você vai comprar o carro vermelho. Faça, escolha. Eu vou escolher. Agora, Deus está comigo. Eu não vou, dentro dos princípios da palavra, eu não vou dar furo. Não deve casar com quem não é crente, então não vá atrás, que aí você já saiu do princípio. Mas dentro da igreja, procure, vá atrás, Deus vai abençoar seu casamento, como abençoou eu e a Marta, como abençoou muitos que estão aqui. Amém ou não? Amém. Ô Júnior, Deus falou para você, a Marisete é do seu... Falou? Falou nada, você é esperto, que é filho de pastor também. Não é não, Jonas? Falou? Não falou, queridos. Então você está bem casado, está animado? Fala assim, eu escolhi, mas o meu Deus me deu uma joia. O Senhor abençoou meu casamento. Sabe por quê? Se tiver problema, você ora. Se tiver problema, você pede a Deus e Deus abençoa. E Deus salva também, né, Elane? Amém? Amém. Gente, é tão fácil viver a vida cristã, o pessoal está complicando. Aí agora Paulo diz assim, ó. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize. Isso é lei. Não tem um espírito de lei. Deixa a lei para lá, queridos. Não mexa com lei. Sabe por quê? Nós fomos libertados da lei. Você crê nisso ou não? Nós não somos judeus, nós não temos nada a ver com a lei. A lei, sabe o que a lei faz com você? Te põe embaixo, te oprime, te mata, te condena, não te ajuda em nada. Agora o meu Jesus colocou dentro de mim o Espírito Santo, coisa que a lei não faz. Jesus colocou em mim o Espírito Santo, aí eu não estou escravizado. Eu sou livre, por isso que a vida cristã tem que ser livre. Aí você não está escravizado, para novamente temerem, mas receber o Espírito que adota como filhos, por meio do qual clamamos o quê? Papai, Abba Pai, palavra aramaica que diz papai, com intimidade. O Senhor colocou um Espírito aqui para eu dizer Pai nosso, mas é Pai mesmo, sabe, é papai. Eu amo a palavra de Deus. Agora veja só, ele está dizendo que vocês receberam o Espírito Santo, que os adota como filhos. Por que a adoção? Adoção porque em Adão nós caímos, nós perdemos a filiação com Deus, nós perdemos, saímos do jardim do Éden, vivemos no mundo pecaminoso, e o diabo passou a dominar o mundo. O príncipe deste mundo é o diabo passou a dominar o mundo, e a nossa vida, antes de Jesus, a minha vida era dominada, a sua vida, a nossa vida, era dominada pelo capeta. Quem é que comanda o mundo? É o diabo. Não tem meio termo, ou é o diabo ou é Deus. Aí, quando o Senhor coloca o Espírito dentro de você, aí você foi adotado. Sabe o que Jesus fala? Vou adotar você na família de Deus. E você entra para a família de Deus. Saiu da família do diabo. Por isso a Bíblia fala várias vezes sobre os filhos do diabo. Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo, filhos do inferno. Sabe lá o que é isso? Jesus está certo. Agora veja só. Você é adotado. Uma coisa, você já adotou alguém? Quando você adota alguém, na minha família, nós somos uma família grande, 15 irmãos ainda adotamos. Meu pai adotou uma menina. Quando você adota uma criança na sua família, o que acontece? Você ama, ela vai pegar os costumes seus, vai comer o que os seus filhos comem também, vai sentir à vontade as brincadeiras. Minha irmã, ninguém dizia que ela não era nossa irmã legítima, de tanto que ela que veio pequenininha, com alguns meses, então ela aprendeu os nossos cacuetes, nossas brincadeiras, tudo assim, muito legal. Mas uma coisa meu pai não pôde fazer por ela o que Deus faz com a nossa adoção. Meu pai não pôde colocar a natureza do meu pai na vida da Eude. Meu pai não teve e não tem esse poder para fazer isso, ninguém tem. O que Deus faz, ele adota você, vem cá, Timóteo, você agora está adotado na família. Eu estou completamente fora do ambiente. O Pai, Deus, a Bíblia diz em 1 de Pedro,
Deus coloca a natureza dele na minha vida. Aí eu sou filho legítimo, adotado e legítimo, porque eu tenho a natureza de Deus na minha vida. Você tem a natureza de Deus na sua vida, queridos. Então você não é adotado. Não, aqui tem o legítimo, não. Por isso que a Bíblia diz assim, que o Senhor Jesus, ele vai repartir tudo que ele tem com você. Sabe por quê? Porque você faz parte da família, como Jesus faz parte da família. Você pode chamar Deus de papai. Jesus orava: pai, pai, se possível, passe em mim esse cálice. Você pode orar da mesma forma. Veja só o versículo 16. O próprio Espírito em você testemunha ao nosso Espírito. Que Espírito é esse? Primeiro, Espírito Santo. Testemunha ao nosso Espírito que foi vivificado. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso Espírito que somos o quê? O Espírito Santo aqui dentro concorda comigo e testemunha comigo: Timóteo, você é filho de Deus. Ninguém pode roubar isso, essa convicção, essa certeza de que você é filho de Deus. O Espírito Santo testemunha que você é filho de Deus. Agora veja o 17. Por isso que a gente tem que viver contente. Se somos filhos, quem é filho aí? Diga amém. Se somos filhos, o que acontece? Nós somos herdeiros de quem? Deus. Deus vai dar o que deu para Jesus para você. Você sabia disso? Então, herdeiro de Deus. E agora o que diz aí? Co-herdeiros de Cristo, porque o nosso irmão mais velho, ele que nos adotou, foi ele que nos colocou dentro do reino, foi ele que falou: eu reparto com você tudo que eu tenho. E glória a Deus, Jesus era um homem alegre, contente com o pai, com a família. Nós somos contentes com o pai, com a família, e somos alegres pelo nosso irmão mais velho, Jesus, que é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Então você vai herdar, queridos. Eu não mereço nada. Nós não merecemos essa nova vida. Nós não merecemos a natureza divina. Nós não merecemos herdar nada. Nós somos co-herdeiros de Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, porque na vida cristã tem sofrimento. Não é mar de rosa e ficar rico, não. Tem sofrimento. Se nós participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Isso vai acontecer. Jesus vai voltar com poder e glória. Nós vamos estar com Ele, glorificados também. É só permanecer em Jesus. Quem permanece nele tem vida eterna. Amém, queridos? Amém. Jesus, estamos com o tempo já estourando, mas eu tenho que ler. Não está no meu esboço não, mas eu tenho que ler. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Deixa eu falar um pouquinho sobre calvinismo aqui, antes que um calvinista ganhe você. Um dos textos mais tremendos, e nenhum deles que escreve, porque eu leio todo mundo, eu leio tudo que você imaginar. Não leio agora o André Farley falando sobre o Evangelho nu, diz coisas esquisitas. Eu falei: eu quero ler o cara, para um dia eu falar assim: eu conheço o que esse cara prega, mais ou menos baseado assim em Atmani. Esse Farley estava pregando mais ou menos uma impecabilidade, que Jesus vive em nós. Se Jesus vive em você, você não peca mais. Isso é uma doutrina antiga que o Atmani lançou. Depois Glenn Paranaguá de Londrina lançou, juntamente com a Buchaim. Agora vem esse cara falar isso também. Eu falei assim: eu conheço bem isso aí, de cor e salteado. Mas veja só o que Deus quer da sua vida. Você é dele, ninguém pode arrebatar você da mão de Deus, diz a palavra. Mas acontece que você pode sair. Irmãos, acharam aí 1 aos Coríntios 15? O capítulo 15 vai falar sobre a ressurreição, mas a introdução não fala, e eu gosto. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Para você se converter, alguém tem que pregar. O qual vocês fizeram o quê? Alguém prega e alguém recebe o evangelho, no qual estão o quê? Quem está firme aí, diga amém. O evangelho que eu preguei, vocês receberam o evangelho e agora vocês estão firmes. Se você está na igreja, porque você está firme. Quem não ama a igreja, o Jonas falou, quem não ama a igreja, tem problema de relacionamento com a igreja, não sabe o que é a igreja. Nós não temos problema com a igreja é pura, é santa, é a noiva e nós fazemos parte dela. Nós estamos firmes. Por meio deste evangelho, eu gosto de Paulo porque ele fala sempre nesse evangelho. Deste evangelho, vocês são o quê? Salvo. Irmãos, presta atenção, vocês são o quê? Salvo. Se você morrer agora, você é salvo. Você sabia disso? Se você cair durinho no chão, você é salvo. Não importa se você pecou ou não pecou, não importa não, sabe por quê? Deus não fica com um chicote assim, pecou, tam. Se apanhar, está fora, está dentro. Ah, irmão, se fosse assim, nós estávamos dentro e fora toda hora. A graça de Deus está te levando, nós estamos firmes, apesar da nossa tendência carnal. Deus nos perdoa, se confessarmos nosso pecado, Ele nos perdoa. Quantos creem nisso? Então você não está fora, você está salvo, você é salvo. Agora, desde que, aí eu gosto disso aqui, que ninguém toca, quando fala sobre predestinação, ninguém toca nesse versículo. Como eu procuro uma agulha no palheiro, que deu o cara que fala nisso, ninguém toca. Vocês são salvos desde que se apeguem o quê? Firmemente a palavra que lhes
preguei, caso contrário, vocês... Vocês são salvos? Somos, mas desde que? Quando a Bíblia, o português diz desde que, salvo, mas ainda não. Você é salvo? Quem é salvo? Mas ainda não. Então diga, eu sou salvo, mas ainda não. Por quê? Você é salvo agora. Mas e amanhã? E daqui a um ano? Eu não sei. Vai ficar firme? Muitos começaram bem e terminaram mal. Conheço muita gente, eu disse dessa menina, foi batizada, eu batizei nas águas, e lia tudo, e perguntava, eu falei, que menino inteligente e tal, de repente saiu de casa, tal, virou até, não crê em Deus, não crê em nada, crê que eu venho do macaco mesmo, não crê, eu falei, como é que pode? Não pegou firmemente a salvação. Olha só, eu vou continuar. Desde que vocês peguem firmemente a palavra que lhes preguei. Pegue firmemente, continue firme. Irmãos, não existe 1, nem 2, nem 3, nem 10 versículos falando sobre perseverança dos salvos. De perseverar. Se não perseverar, cai. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. E nós pregamos sobre Gálatas, cuidado, aqueles que voltam para a lei da graça caíram. Tem um punhado de texto. Agora aqui está dizendo, desde que vocês apeguem firmemente a palavra que lhes preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. A crença de vocês no novo nascimento não vai valer de nada se vocês não apegarem a palavra de Deus firmemente e guardar a palavra no coração. Quantos creem nisso? Isso é palavra de Deus ou estou inventando doutrina? Por que ninguém fala? Sabe por quê? É porque esse texto aqui me dá base para falar isso, juntamente com um punhado que eu tenho aqui para falar sobre este assunto, se permanece ou não. Agora, irmãos, para terminar, você quer ler o texto sobre o diabo, que os filhos do diabo? Anota aí, eu não vou ler não. Jesus disse, vocês têm por pai o diabo. João capítulo 8, versículo 44. Jesus disse que os fariseus eram filhos do diabo, que o diabo peca desde o princípio e tal, que eles também. Aí João também fala sobre isso também. Mateus capítulo 23, versículo 15. Mateus 23, 15. Jesus diz assim, e vocês fariseus, que fazem viagens longas para conseguir um convertido. E quando conseguem o convertido, vocês os fazem mais filhos do inferno do que vocês. Mateus 23, 15. O fariseu conseguiu um adepto, um prosélito, e Jesus disse, vocês estão fazendo ele 2 vezes mais filho do inferno. Então existem os filhos de Deus e os filhos do diabo, existe a igreja do Senhor e o mundo todo perdido. Essa é a verdade do evangelho. Não vamos botar aqui, não, toda religião é boa, não existe isso não, irmãos. Um rapaz que eu gosto muito, que é corajoso, e estava fazendo uma aula de inglês, o Marcelo, que vocês conhecem, na aula de inglês, cheio de muçulmanos, aí eles começaram a discutir isso. Não, toda religião é boa, ele falou, desculpe, a minha religião não tem nada a ver com a religião de vocês. O Deus, não, todo Deus é um só. Não, o meu Deus não é o Deus de vocês. Eu tenho que ter coragem para falar. Aí os muçulmanos, como é que é? O meu Deus se chama Jesus de Nazaré, Jesus Cristo Senhor. O de vocês é Jesus? Então vocês não têm o meu Deus. O meu Deus chama Jesus, é o Deus encarnado. Pessoal, não, é melhor deixar a religião de lado. Então é melhor mesmo deixar. Porque o meu Deus chama Jesus, e o de vocês chama Alá, chama Maomé, chama o que quiser, mas não é Jesus. Então não tem nada igual não, irmãos. Nós somos completamente diferentes, porque existe só um Salvador. E esse Salvador está conosco, que é o nosso Senhor Jesus. Agora permaneça, é tão gostoso viver para Cristo. Eu vou terminar no próximo a outra frase, que é Pai Nosso. Aí eu vou falar sobre o nosso. Mas aí eu vou fazer o trampolim do Pai juntando com o nosso. Por que é Pai Nosso? Mas hoje eu estou terminando dizendo, se você tem alegria de salvação, se você está contente com Jesus, não desanima não. Problema vem, sofrimento vem, desanima não. Fica firme aí, porque no final vai dar tudo certo em nome de Jesus. Você vai ser vitorioso se você permanecer em Cristo. Permaneça. Agora deixa eu ler também isso aí, John Piper, né? John Piper, que é o fera, irmão. Não estou dizendo quem não sabe escrever. Estou falando dos teólogos, dos PhDs. Quando eu li John Piper, quando ele estava falando sobre os mandamentos do Senhor Jesus, usando só a palavra dos evangelistas, quando chegou em João, capítulo 15, aí eu amei. Ele vai tocar no assunto. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer agora. Estou falando de gente que a denominação é tão forte que a pessoa não consegue enxergar a Bíblia. Denominação oprime a pessoa e a pessoa fica, sabe, como que escravizada e não abre, a mente não abre. Em nome de Jesus, que o Senhor possa libertar você de todo o denominacionalismo, para você crer no que a Bíblia diz. Eu estou liberto e graças a Deus por isso. Sabe o que aconteceu? Aí ele vai lá e fala sobre a vara que está em mim, que não dá fruto, corta e lança no fogo e arde. Eu falei, vai tocar no assunto, eu quero ver. Ele não tocou, falou sobre tal. Aí no finalzinho, no rodapé, lá embaixo no livro ele colocou, João 15. Parece que está em Cristo, mas não está. Eu falei, não brinca comigo não, eu não estou aqui para brincar.
A Bíblia não diz, aqueles que parecem estar em Cristo, se não dá fruto, não. Aqueles que estão em Cristo, se não der fruto, eu corto e lanço fora. E vai secar no inferno. Se Jesus está dizendo que tem muita gente que foi inserida em Jesus, mas deixa de dar fruto, irmãos, prestem atenção, ele vai cortar. Agora, aquele que está dando fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Então, o Senhor está interessado em quem permanece, em quem quer. Não é chegar, não, agora eu já estou mesmo aqui, agora não vai levar. Você precisa estar ligado em Jesus. Por isso você precisa da igreja, você precisa de pregador, você precisa da Bíblia, você precisa de orar, você precisa... Não é como um castigo, não, é um prazer você vir no culto, ouvir uma mensagem como essa e sair daqui revigorar dizendo, eu sou nova criatura, eu sou filho de Deus e vou permanecer aí, passe os anos. Nós estamos já há 15 anos aqui, aí você continua, 16, 17, 20, 30, 40 anos, você está em Cristo, irmãos. Ninguém pode arrebatar você da mão do Senhor. Quantos creem nisso? Curve a sua cabeça, vamos orar. Eu quero que você ore assim, Jesus, eu quero te agradecer. Agora você não vai pedir nada, a não ser que tenha alguém aqui que ainda não decidiu por Jesus. Alguém que vai falar, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Se você quer isso, eu quero orar exclusivamente por você. Mas se não tem, todos aqui já são convertidos, eu acho que sim. O que nós vamos orar agora é o seguinte, Senhor, eu quero te agradecer pela obra que o Senhor fez no meu coração, eu sou uma nova criatura, eu pertenço a Ti, eu quero te agradecer porque essa nova vida eu jamais conseguiria se Jesus não morresse por mim, se Ele não tivesse vindo. Agora, Deus, eu tenho uma caminhada por vir, eu preciso segurar nas Tuas mãos, caminhar contigo, me ajuda nessa caminhada, eu não quero tropeçar, não quero retroceder, eu quero ficar firme contigo. Diga isso para Jesus, Ele vai te abençoar, Ele vai te guiar, vai te orientar. Esta é a verdade da palavra de Deus em nome do Senhor. Ore a Deus aí no banco, dizendo da sua gratidão por Jesus. Diga, Senhor, obrigado, porque eu sou filho do Senhor. Diga isso para Deus. Diga, Senhor, eu quero te agradecer, porque eu sou uma nova criatura. Que coisa linda. O milagre aconteceu na minha alma. O milagre aconteceu no meu ser. Diga isso para Deus. Muito obrigado, Deus. O milagre aconteceu na minha alma, no meu coração. Quem quer batizar nesse verão, você precisa falar comigo, pastor, eu quero tomar uma decisão por Jesus. Eu quero ir na frente aí confessar que Jesus é meu Senhor. Se você não confessar que Jesus é Senhor, o batismo não vai valer nada, o batismo não salva ninguém. Você precisa confessar. Se você já confessou, se você já foi batizado, está firme, agradeça a Deus. É Deus quem está firmando você, Deus que está guardando você, porque a nossa carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Deus está pronto para nos ajudar, para nos socorrer, para nos colocar em pé. Diga isso para Deus. Ore ao Senhor, obrigado, Deus. Diga para Deus, obrigado. Diga, louvado seja o teu nome, Senhor. Meu Deus, esse é o teu povo, Senhor, que ouve a tua palavra e ama a tua palavra. Nós não nascemos, meu Deus, da vontade do homem, da carne. Nós nascemos de Deus, obra do teu Espírito Santo na nossa vida. Por isso, Deus, nós temos a vida do ressurreto, a vida plena do Senhor Jesus em nós. Por isso nós estamos vivendo de fé em fé, de glória em glória, em ascensão espiritual. Por isso a nossa vida, a cada dia que passa, ela está em ascensão, crescendo cada vez mais, porque o Senhor tem nos dado força para isso. Por isso, Pai, nós te pedimos para que o Senhor conserve a tua igreja, nesse desejo, nesse impacto, ó Deus, de querer mais o Senhor. Coloca isso no nosso coração, desejo por Ti, desejo de estar mais perto do Senhor. Senhor, nós nada podemos fazer, mas o Senhor em nós somos mais do que vencedores. O Senhor em nós somos triunfantes. O Senhor não nos deu um espírito para nós estarmos escravizados. O Senhor nos deu um espírito para nós estarmos vitoriosos, andarmos em vitória. Por isso a vitória é nossa no nome de Jesus. Apesar da nossa carne, apesar do mundo, apesar dos demônios, apesar do sofrimento, apesar das nossas fraquezas, o Senhor tem nos dado vitória. E a vitória é nossa em teu nome, Jesus. É a nossa oração. Assim seja. Amém. Amém, queridos? Então a primeira palavra, Pai, para fazer a oração do Pai Nosso, você precisa ser filho, espírito filial. Nós vamos falar de um punhado de espírito na oração do Pai Nosso. Espírito filial. Quem não é filho é reza. Papagaio não fala, você sabia? Papagaio não fala, repete som. Ele repete, falar é o que eu estou falando aqui, você está falando. O papagaio repete som. Você ensina o papagaio, dá o pé, louro. Aí ele dá o pé, louro. Não tem sentido. Quer café, louro? Quer café, louro? Então ele não está falando. Se ele falasse, quer café, louro? Não tomo café, eu gosto de milho. Aí ele está falando. Canta o hino nacional, mas não sabe o que é o hino nacional. Tinha um papagaio, quando era criança, cantava o hino nacional ao início.
Ouviram do Ipiranga mais Plácida, até com a tonalidade certa, Plácida, porque o dono dele era músico, ensinou certinho. Eu falei, esse papagaio está cantando na música. Ele falou, não, é músico pra caramba. Mas só que sabia aquilo, ele não sabe, que é o hino nacional brasileiro, eu vou cantar, ele não sabe, ele está repetindo o som. A oração do Pai Nosso, só por falar, é papagaiada. Pai Nosso está no céu, santificado seja teu nome, isso é papagaiada. Papagaio, repetindo o som. Agora, se você orar, fala, Pai, eu sou filho, eu estou na tua presença. Você sabe o que é a oração do Pai Nosso. Amanhã, no próximo domingo, nosso. O que é nosso? Pai Nosso. Por que é nosso? Vamos aprender. O Espírito universal nosso. Deus não é exclusivista. Para você conhecer uma seita, para conhecer uma seita, uma das dicas que eu dou, se é exclusivista, só nós somos salvos, é seita, não é igreja. A igreja do Senhor está em todos os cantos da terra, sabe, em todas as raças e classes sociais, sabe, então essa é a igreja do Senhor, só nós somos salvos. Seita não tem nada a ver com a igreja do Senhor, por isso nós temos um Pai que é nosso, amém, queridos?